E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? É possível transformar essa estação de energia solar portátil em um off-grid completinho? Essa é a estação EB70S, com inversor aí, onda senoidal pura, 800 watts na saída, 1.400 pico, a gente já apresentou no canal. Tem um banco de bateria LiFePO4 de 24 volts e bateria com capacidade de 716 watts por hora. Essa foi a dúvida do amigo inscrito que queria saber se podia pegar a estação portátil dele, a EB70S, e montar plaquinha solar, controlador de carga, um banquinho de baterias externo, ligar na estação, utilizar ela como portátil e também como um off-gridzinho montado dentro de sua residência. Além de fazer o vídeo na bancada, fazendo toda essa montagem, a gente também resolveu um problema, essa adaptação do off-grid montado, utilizando aí um elevador de tensão, step-up, para poder elevar o desempenho ao máximo no carregamento desse sistema montado. Então, vou te mostrar agora como é que foi essa montagem desse sistema utilizando a estação portátil. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho e gostando aí dos vídeos do canal, das aulas gratuitas sobre montagem de energia solar, off-grid, manutenção e tudo mais, taca o like, taca o like. E já vou avisando, fizemos a enquete aí do próximo sorteio do canal, sorteio para membros, que era a pergunta: qual prêmio vocês querem? A placa solar portátil modelo 200 watts da Croc ou o inversor Mencela modelo 3000 watts, entrada 24 volts, saída 220. E a enquete, já aí praticamente a gente vai encerrar hoje. Quem ganhou foi o inversor Mencela. Então esse é o item agora do sorteio de março. Vou colocar o post. Você que é membro, vai aparecer aí na sua telinha, lá na página principal, e você vai ler as regras lá, escolher sua centena e já participar do sorteio de março. Depois a gente vai ter mais sorteios, inclusive vou tentar conversar com o pessoal da Bluetooth para ver, pessoal, manda aí um produto aí para a gente sortear para os amigos do canal, quem sabe? Tentar a gente tenta, se conseguir, vou anunciar aqui no canal um sorteio exclusivo aí patrocinado pela Bluetooth. Vamos lá na página da Bluetooth dizer: Bluetooth, manda aí um inversor, uma estação para o sorteio no canal Tarcísio Simone. Eles já prometeram que o canal vai testar todas as estações dele. Já testamos a EB3A, a EB70S, está chegando a C200 Max, mas a bateria auxiliar, e tem uma estação portátil aí, a EB55, se eu não me engano. Quem sabe essa 55 não será para o sorteio aí dos amigos inscritos. Vamos para o vídeo, depois a gente volta. Vamos lá, pessoal. Agora aqui na bancada a gente vai mostrar na prática se é possível transformar essa estação portátil, a Bluetooth EB70S, num sistema off-grid aí comum. Como eu disse, a mão dos brasileiros, quando a gente está diante aí de alguma coisa tecnológica, de algum aparelho, de alguma inovação, a mão da gambiarra chega, toca e aí todo mundo já diz, já pode abrir, pode adaptar, pode acrescentar baterias, pode melhorar, dar um upgrade aí informal. E a gente aí respondendo aos amigos, vamos fazer alguns testes. O que é que a gente tem considerado? Só lembrando aqui, essa estação Bluetooth EB70S, a saída dela aqui do inversor dela, onda senoidal pura, 60 Hz, 800 watts de potência aí nominal, 1.400 pico. Deixa eu dar uma conferida, isso mesmo, 1.400 pico. A fabricação dessas unidades em 110 e 220 volts. Em alguns momentos não vai estar disponível uma ou outra tensão. Nesse momento acho que só tem disponível aí no Brasil a 110 volts, mas em breve vai ter a 220. Mas vamos lá, algumas considerações que a gente quer fazer, porque eu estou apertando esse botão aqui para poder acender o visor. Depois de um tempo, ele desliga aí até para economizar, e aí você tocando em qualquer botão do painel, ele reativa o LCD para a gente ter acesso às informações. Só para mostrar para vocês, a gente está aqui com duas cargas ligadas, um ferro de solda, esse aqui, ó, na saída, e uma quantidade de lâmpadas aqui, dos refletores ligados nessa tomada aqui. São 7 refletores de LED de 20 watts, vou desligar aqui para você ver, e vai dar uma escurecida e vai cair para a carga somente aí do ferro de solda e do celular. Também tem um celular aqui carregando no sistema de indução, sistema sem fio. Então a gente tem o somatório 182 watts de um ferro de solda, aí o MPPT caiu ali, faz parte, estava mal escorado.
7 refletores de LED de 20 watts, um ferro de solda e um celular carregando na indução, uma carga de 182 watts. E para transformar num sistema off-grid comum, o que é que a gente poderia fazer aqui com essa estação? A gente iria acoplar um banco de baterias externo e as placas solares. Essa estação já você pode ligar aqui 200 watts em placa nessa entrada aqui. Essa entrada MPPT aceita de 12 a 28 volts por mais ou menos 8,2 amperes, que daria no máximo aí 200 watts em carregamento direto na unidade. E aí para fazer essa mudança aí, uma mudança particular, a gente transformar num sistema off-grid aí que a gente está acostumado. Quais as limitações? Bom, vou colocar aqui, por exemplo, esse banco de baterias LiFePO4 de 95 amperes real. São 4 células de 88, mas que dão 95 da CalB, baterias da Kingwo. E tensão nominal do banco 12,8 volts, mas nesse momento acho que dá uns 13. Só que aqui a gente tem uma limitação. Vou colocar aqui para carregar. Eu fiz só uma adaptação nesse cabo aqui da Bluetooth. Esse é o cabo que vem para a gente ligar placa solar. Aí o que eu fiz aqui? Ó, vou mostrar para vocês, vou desligar aqui. Esse é o cabinho que vem. A gente conecta no MPPT e depois na placa solar aí de até 200 watts. Pode ser Bluetooth ou outra placa compatível aí com a tensão máxima de entrada e a gente já carrega diretamente. Aí eu fiz aqui uma conexão de um cabo MC4, um plug MC4 aqui na saída positiva do pack de bateria LiFePO4 e coloquei aqui um MC4 na saída negativa aqui da BMS. E para a gente ligar como se fosse aí a placa carregando, só que vindo do banco de baterias. E para carregar o banco a gente colocou esse MPPT da Epever 3. Vamos aqui tentar colocar de um jeito que não caia. Vamos afastar mais um pouquinho, pronto. Aqui ele tem um MPPT, e qual seria a função? Ligar a placa solar no MPPT. O MPPT está ligado aqui no banco. A saída positiva da bateria aqui no polo positivo do banco. E a saída negativa aqui na entrada negativa da BMS. Aqui no B+, que o B+, a gente vai alimentar tanto a carga quanto o MPPT. E aqui o B- é a saída da BMS para o banco de baterias. E a gente com esse sisteminha aqui, a gente teria placas indo para o MPPT carregando o banco de baterias e entrando aqui na estação portátil, que funcionaria como um inversor que tem um banco de baterias à parte. E aí a gente aumentaria a capacidade transformando num sistema de energia solar off-grid comum. Porém, a gente tem uma limitação que é essa aqui. Ó. Como eu estou trabalhando com um banco de 12,8 volts e a corrente máxima aqui é de 8 amperes, então quer dizer que se eu alimentar com essa tensão, veja que a gente está consumindo a carga aqui. Estou consumindo 170 watts e eu posso carregar até 200. Se eu carregar aqui 200 watts e consumir 170, quer dizer que ele não vai estar consumindo nada desse banco, vai estar puxando aí direto do banco externo ou das placas. Se eu consumir mais do que 200 watts, que é o que entra aqui, eu já começo a consumir a bateria interna aqui da estação. E, nesse caso aqui, ó, conectei o banco de 12,8 volts na estação portátil WET e ela vai começar a carregar. Já começou. Input, está entrando 101 watts. Se você pegar esse 101 watts aqui, que está entrando na estação portátil, você vai ver que é justamente pela limitação da corrente. 8 amperes vezes 12,8, 13 volts, dependendo aí da tensão do seu banco, vai limitar aí aos 100 watts. Mas a entrada não é 200? Mas é 200 com 28 volts. Para que eu carregue aqui, consiga os 200 watts em um banco de baterias à parte, externo, eu teria que ter um banco de 28 volts. Aí eu entraria com 28 volts vezes 8 amperes, passaria aí, chegaria no teto dos 200 watts. Então eu teria a estação trabalhando como off-grid, mas no seu máximo, entrando 200 watts, e quando eu estiver consumindo menos de 200 watts, eu estaria aí praticamente sem usar essa bateria. O que está drenando do banco está entrando aqui no MPPT e cobrindo esse consumo. Na hora que eu passar de 200 watts, aí 300, 400, ele vai começar a descarregar também esse banco interno aqui. E aí tem que ter um equilíbrio. Aí já me pergunta, vale a pena? Ele é feito para isso? Não, a estação é feita para você ser uma estação portátil. Você tem aí um inversor de 800 watts, 1400 pico, com um banco de baterias aí, uma autonomia de 716 watts-hora nessa estação, uma estação portátil. Porém, quando você adiciona um banco externo, você aumentou aí sua autonomia. Aí você pode utilizar, mas eu vou utilizar
alguns momentos aí os 800 watts do inversor, depois a carga vai cair, aí beleza, ele vai transferindo, vai fazendo a recarga, puxando aí das placas que carregou o banco, do banco externo para o banco interno, e vai manter um equilíbrio. Agora, se você usar no máximo, a tendência é ela esgotar internamente, e a carga aqui, os 200 watts que vem do banco externo, não vai conseguir suprir. Essa aqui não é a forma também mais barata de montar um sistema off-grid. É mais fácil você pegar aqui um inversor comum e ligar no seu controlador, no seu banco de baterias, tudo. Aqui você está fazendo uma alteração, uma mudança. Você está pegando uma estação portátil e adaptando também para o sistema. Eu quero ter os dois. Eu quero ter o off-grid montado, funcionando, alimentando uma certa carga o dia todo. E quando eu quiser, eu vou sair de minha casa e quero levar minha energia, minha estação para outro lugar, carregadinha. Aí beleza, você desconecta e levou seu power bank, sua estação de energia solar, para outro lugar. Ali, vou pescar na beira do rio, você levou lá, alimenta seu frigobar, sua caixinha de som, e várias outras utilidades aí de uma estação portátil. Aí você mantém os dois sistemas, fixo e móvel, com essa adaptação. E já que a gente está falando aí da coceira na mão, a mão da gambiarra, para poder falar em adaptação, o que foi que eu pensei? Eu digo, vamos fazer um teste, se colocando aí um step-up, um elevador de tensão, eu vou pegar aqui, entrar 12,8 volts ou 13, e vou elevar aqui a saída dele para os 28 volts, que é o máximo. Ou seja, eu vou conseguir jogar os 28 volts, 8 amperes aqui, e lógico que eu vou puxar uma corrente bem maior, para entregar 28 volts, 8 amperes, eu vou puxar pelo menos o dobro aqui de corrente, em 12 volts, e mais um pouco da perda do aparelho, para cá. Mas eu estaria carregando minha estação no máximo. Eu não precisaria do step up se eu usasse o banco de bateria já em 24 volts. Se eu montar aqui um sistema em 8S, ou de 30 amperes, ou de 50, ou de 100, lógico, quanto maior, melhor para a autonomia, né? Mas se eu conseguir os 28 volts aqui, nessa entrada, eu já mando os 200 watts direto. Mas como? Vamos dizer que eu tenho só esse banco aqui, de 12 volts. Então vamos fazer um teste aqui com o step up, para ver se ele também eleva essa tensão, mantendo aí a corrente constante e chegando no máximo de carregamento aí da nossa estação, funcionando como um sistema off-grid comum. E enquanto isso, veja que está carregando aí os 100 watts vindo do banco de baterias. Vamos dar só uma olhadinha aqui, uma conferida na BMS. E mostrando aí a descarga dos 8 amperes, que é o máximo que a porta está puxando aí. 8,1 amperes do nosso banquinho Life PO4, 100 watts. Vamos tentar levar com o Step Up para os 200 watts máximo. Vejam, pessoal, agora com o nosso set aqui completo para resolver o problema da limitação do carregamento aqui ao banco de 12 volts, 12 volts, 12,8 vezes 8 amperes, a gente conseguia aí no máximo 100, 105 watts. E o que foi que a gente fez? A gente vai utilizar esse elevador de tensão, Step Up, para poder pegar esse banco, 12,8 volts, entrar aqui na entrada. E vamos elevar a tensão aqui para 28. Tendo 28 volts na saída desse cabinho aqui, por 8 amperes, a gente vai conseguir chegar próximo aos 200 watts máximo de carregamento. E aí a gente vai estar com o carregamento máximo pleno aqui na estação portátil, funcionando como off-grid. E agora vamos só conferir alguns parâmetros aqui. A gente tem aqui nosso banco 12,8 volts. Vamos dar conferida agora na BMS do nosso banco para ver os parâmetros. Temos aqui nosso banco 13,2 volts tensão nominal, nenhuma corrente que não está consumindo nada. Alimentando aqui a entrada do Step Up. Vamos fazer uma verificação da tensão aqui na entrada do Step Up, para vocês verificarem que é a tensão nominal do banco, 13,2 volts, aqui na entrada do Step Up. E na saída do Step Up, que vai para o cabinho aqui, que vai ser ligado na estação portátil, a gente ajustou para os 28 volts, que é a tensão máxima aqui da entrada MPPT. Vamos agora, deixa eu liberar aqui essa BMS para a gente controlar. E também coloquei aqui um alicate amperímetro para a gente verificar a corrente que o Step Up vai utilizar para elevar a tensão de 13,2 volts para 28 volts na saída. Lembrando que está sendo consumido 171 watts. Os refletores de LED, que você vai apagar aqui, apaga tudo, mais ferro de solda, e tirei somente o celular que estava carregando para a gente monitorar aqui nossa BMS. Então, vamos já plugar aqui a saída do Step Up, que tem 28 volts aqui na entrada da estação, já vamos monitorar. Vamos aí. Começou o carregamento, o cooler ligou, ó, já partiu de 165 watts,
180. Já estamos puxando aqui 16,6 amperes em 13,2 volts do step up e mandando aí os 28 volts, aí quase 8 amperes para a estação. Estamos praticamente na potência máxima de recarga, que é limitada a 200 watts, e nós, como estamos enviando aí cravados 28 volts, a gente pode até tentar elevar um pouquinho a tensão aqui para chegar nos 200 watts, mas veja, já estamos quase na capacidade total. Vamos só conferir aqui a tensão de saída do step up. Só a posição aqui. Vejam, 28 volts, 27,9 na saída do step up e carregando aqui a estação a 194 watts. Posso até tentar elevar um pouquinho aqui a tensão, não recomendo. É o tipo de coisa que você não deve fazer para não perder a garantia da sua estação. Mas eu vou fazer, vou elevar aqui um pouquinho a tensão no step up para tentar ganhar mais um pouquinho de watts aqui na saída dele. Vamos dar uma verificada. Na verdade, quando eu mexi, deu uma baixadinha. Vamos olhar aqui, ou se já está recarregando muito, ou se eu passei da tensão. Não. Na verdade, mexi aqui, não mudou muita coisa não. 195 watts, puxando aí 16 amperes do banco de baterias. E a BMS mostrando exatamente aí, ó, puxando 16 amperes do banco de baterias e enviando aí o dobro da tensão com os 8 amperes de corrente aqui para o Bluetooth. Vamos só verificar quantos amperes está vindo aqui. 7,2. Se chegar a 8, a gente consegue aí passar dos 200 watts. Mas, vejam pessoal, a gente conseguiu aqui resolver o problema do carregamento. Se o banco for 12 volts, e está morto no step up, está tranquilo. A entrada máxima desse step up é 30 amperes. Como ele está puxando 16, está trabalhando na metade da corrente suportada. Aqui são dois fusíveis de 15 amperes, até 16 amperes na entrada ele suporta. Então aqui está tranquilo, trabalhando com 16,6. Elevando a tensão para 28 e saindo 8 amperes, aí chegando praticamente na recarga máxima. A gente conseguiu resolver o probleminha da transformação aqui do off-grid com estação portátil. Nesse momento, sistema saudável porque estou consumindo 168 watts, 7 refletores de 20 watts, mais um ferro de solda. Poderia ser aí uma TV, mais um notebook, mais um roteador, ficar dentro dessa capacidade aí dos 200 watts por hora, ou um pouco menos, e o sistema iria estar sempre das placas, o controlador, o banco de baterias, para a estação. No momento que a estação consumir mais, ela começa a utilizar as baterias internas da estação. Consumindo menos de 200, a gente tem a passagem aí do próprio sistema, do controlador, banco externo, MPPT enviando 200 e, nesse caso, consumindo menos. Se fosse mais, iria esgotar, como eu disse, o banco interno. Então dá sim para fazer um sisteminha off-grid utilizando a estação. Não é a opção mais econômica, mas é para quem quer ter a sua estação, arrancar aqui, levar para qualquer lugar e chegar em casa e montar no seu banquinho de baterias, no seu controlador, na sua placa. Se não tiver o banco de 24 volts, que seria o ideal, 8S, bota no de 12, 4S e bota um elevador de tensão compatível com a corrente. Esse aqui é tranquilo, essa versão aqui é de entrada até 30 amperes, ou seja, está de boa. E elevando aí para 28, saída quase 8 amperes, quase recarga máxima. É isso aí, pessoal, respondendo mais uma dúvida aí dos amigos inscritos, trazendo mais essa experiência aí para o canal. Vamos só dar uma conferida na corrente aqui, de entrada, do step up, deixa eu ajustar o alicate. Aí, praticamente 16,6 amperes de entrada, saindo, elevando a tensão de 3,2 para 28, saindo quase 8 e carregando o sistema. Sistema drenando 168 watts, ora, e carregando aí a 195, ou seja, vai chegar em 100% tranquilamente, porque tem mais corrente, mais potência entrando do que saindo. Chegou, meu povo! Momento do salve, dos recados. Vamos primeiro ver o povo que garantiu o salve. Como é que garante o salve? No vídeo anterior, foi lá nos comentários, e os 6 a 8 primeiros, a gente
anota o nome e o salve aqui. Tem que chegar lá, Tarcísio, quero meu salve, sou de cidade tal, estado tal, e aí a gente anota e vem aqui pro finalzinho do vídeo subsequente e faz aí essa brincadeira, essa interação com os amigos. Antes do salve, um recadinho ligeiro. O vencedor do prêmio do sorteio passado, o inversor híbrido, o amigo Júlio César, já mandou e-mail com dado, já recebi, amigo Júlio César. Vou preparar a caixinha, vou enviar, só que não mandei logo porque eu vou fazer um videozinho, vou tentar gravar aí as configurações básicas para deixar ou nesse canal, no canal menor, no Energia Solar Fácil, para deixar aí gravado para os amigos um auxílio. Em seguida já envio para o amigo, recebi o vídeo aí, os videozinhos do amigo Hélio, até mandei lá a resposta do sistema dele ligando airfryer, ar-condicionado. Se o amigo puder mandar um videozinho aí com o celular na horizontal, deitadinho, fica melhor, mostrando aí seu sisteminha funcionando, a fazer discorrer um pouquinho sobre ele. Se puder, veja isso aí pra gente e eu agradeço muito. Vamos ver quem foi? Nossos amigos, chega. Franco Winkler de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Nossa amiga Elaine Barge, acho que é isso. Elaine Barge, de Campo Largo, lá no Paraná. Grande abraço. Nosso amigo Ronaldo Couto, Curitiba, Paraná. Nossos amigos, quem mais? Fredson, Irlan, de Carnaíba do Sertão. Onde é Carnaíba do Sertão? Faltou dizer. Grande abraço. Nosso amigo Luiz Henrique, de Viamão, Rio Grande do Sul. Chega. Nosso amigo Mário Niajá, da região de Sana, lá no Macaé, no Rio de Janeiro. Chega. Grande salve. Nosso amigo Aelson, São Bernardo do Campo, em São Paulo. A bichinha aqui é um alerta. Você pode botar ela tanto acesa, no nível 1, no nível 2, deixar em alerta, no meio do mato, numa situação de perigo, ou desligado. Deixei aqui só para mostrar um pouquinho. Então, próximo sorteio, agora já final de março, vou botar as regrazinhas, fazer o post, botar a regra e o vencedor já vai receber em casa se o endereço for atendido pelos Correios aqui no Brasil. Se for um endereço que não for atendido pelo Correio, não tem o que fazer, vai para o próximo que o endereço for atendido nos Correios. Sem custo, vou pagar o frete, mandar direitinho e é isso aí. Valeu!